Em 2011, o Vasco da Gama entrou na Copa do Brasil determinado a escrever uma página histórica na memória da sua torcida. O técnico Ricardo Gomes montou um time equilibrado entre defesa forte e ataque agressivo, pronto para a disputa eliminatória deste torneio que reunia todos os grandes clubes do país e muitos desafios pelo caminho. O elenco do Vasco em 2011 não era o mais caro do país, mas era um dos melhores e mais equilibrados da temporada. No gol, Fernando Praz foi uma referência de segurança durante toda a competição, decisivo em jogos fora de casa e fundamental nos momentos de maior pressão. A defesa tinha como pilar o zagueiro Dedé, que se consolidava como um dos melhores do Brasil, combinando força física, velocidade e liderança. Ao lado dele, Anderson Martins formava uma dupla consistente, protegendo a área e dando estabilidade ao sistema defensivo. Nas laterais, Fagner pela direita e Ramon pela esquerda cumpriam bem suas funções, apoiando o ataque sem comprometer a marcação. No meio de campo, o Vasco tinha força, marcação e qualidade. Rômulo era o jogador de equilíbrio, responsável por dar intensidade e proteção à defesa. Ao seu lado, Felipe Bastos contribuía com boa saída de bola e finalizações de média distância. Felipe, um dos jogadores mais experientes do elenco, era o cérebro do time, responsável pela criação das jogadas e pelo controle do ritmo das partidas. Diego Souza vivia uma de suas melhores fases com a camisa cruz-maltina, sendo decisivo com gols importantes, presença física e liderança técnica. No ataque, o Vasco contava com velocidade e poder de decisão. Éder Luiz era a principal válvula de escape pelos lados do campo, usando sua velocidade para quebrar linhas defensivas. Alexandro foi o artilheiro e o homem dos gols decisivos, marcando em momentos cruciais da campanha, inclusive nas finais contra o Coritiba. Além dos titulares, o elenco tinha peças importantes no banco, como Bernardo, que entrou bem em diversos jogos, além de jogadores experientes que mantiveram o nível da equipe ao longo da competição. Sob o comando de Ricardo Gomes, o Vasco foi um time organizado, competitivo e mentalmente forte. Cada jogador cumpriu seu papel com disciplina tática e comprometimento, formando um grupo que soube crescer nos momentos decisivos e construir, passo a passo, o título inédito da Copa do Brasil de 2011. A campanha começou na primeira fase em 23 de fevereiro de 2011, no estádio Morenão, em Campo Grande. O Vasco enfrentou o Comercial do Mato Grosso do Sul e dominou completamente a partida. A equipe iniciou o jogo com Fernando Praz no gol, Fagner e Dedé na defesa, Anderson Martins e Ramon pelas laterais, Rômulo e Felipe Bastos organizando o meio-campo, Felipe articulando, Jefferson avançando pelo lado, Éder Luiz e Marcel no ataque. O Vasco abriu o placar cedo com Felipe Bastos aos 4 minutos. Marcel ampliou aos 16 e novamente aos 24. Jefferson marcou aos 45 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Éder Luiz fez o quinto aos 12 minutos e o Comercial chegou a descontar de pênalti com Anderson aos 18. Já próximo ao final, Rômulo completou de cabeça para fazer 6-1 para o Vasco. Esta goleada garantiu a classificação antecipada, sem necessidade do jogo de volta. Na segunda fase, o adversário foi o ABC de Natal. A primeira partida em Natal terminou sem gols, com o Vasco lutando para impor seu jogo fora de casa e buscando alternativas ofensivas. Na volta, em São Januário, em 6 de abril, o Vasco saiu atrás com gol de cascata do ABC no primeiro tempo. No segundo tempo, o cruz-maltino reagiu rapidamente. Alexandro converteu pênalti aos 8 minutos do segundo tempo para empatar e, logo depois, Bernardo marcou aos 32, garantindo a virada e a classificação por 2-1. Chegou então o confronto de oitavas de final contra o Náutico. No jogo de ida em Recife, o Vasco venceu por 3-0, com gols de Dedé aos 32 do primeiro tempo, Alexandro aos 6 do segundo e Bernardo aos 45 minutos dos acréscimos do segundo tempo. Esta vitória fora de casa colocou o time em vantagem confortável. No jogo de volta em São Januário, o placar terminou 0-0, suficiente para confirmar a vaga às quartas. Nas quartas de final, o adversário foi o Atlético Paranaense. No jogo de ida em Curitiba, o Vasco saiu na frente com Alexandro aos 36 do primeiro tempo. O Furacão empatou e virou com gols de Guerron e Paulo Baier, mas Diego Souza deixou tudo igual novamente antes do fim, fazendo 2-2. Um resultado que manteve o duelo em aberto. No jogo de volta em São Januário, terminou 1-1, com Elton marcando para o Vasco e o Atlético empatando, levando a decisão para o saldo agregado. Nas semifinais, o Vasco enfrentou o Avaí. Em São Januário, o jogo terminou 1-1, com o Avaí abrindo o placar com Julinho e Diego Souza empatando já nos acréscimos, levando a vantagem mínima para o jogo de volta. Na partida de volta em Florianópolis, o Vasco venceu por 2-0,
com um gol contra do Avaí logo aos 5 minutos e Diego Souza marcando aos 34 minutos, confirmando a passagem para a final. O ponto mais alto da campanha do Vasco aconteceu na final da Copa do Brasil contra o Coritiba. No dia 1º de junho de 2011, São Januário estava completamente tomado. A torcida empurrava o time desde o aquecimento, ciente de que cada detalhe daquela decisão poderia definir o destino do título. O jogo foi tenso do começo ao fim, com o Vasco buscando o controle da partida e o Coritiba tentando explorar os contra-ataques. As chances surgiam, mas o gol insistia em não sair. O relógio avançava, a ansiedade crescia nas arquibancadas e a angústia tomava conta a cada ataque desperdiçado. Alexandro apareceu dentro da área e marcou o gol da vitória aos 51 minutos. Para explodir a torcida Cruz Maltina em todo o Brasil. Alexandro abre o placar. O estádio explodiu. O grito ficou preso na garganta por segundos que pareceram eternos, até virar alívio, choro e comemoração. A vitória por 1-0 não era apenas um placar, era uma vantagem construída com muita resiliência e esperança. Uma semana depois, no dia 8 de junho, o Vasco entrou no gramado do Couto Pereira carregando a vantagem mínima, mas consciente de que nada estava decidido. O estádio estava lotado, o ambiente era hostil e o Coritiba partiu para cima desde o primeiro minuto. Mesmo assim, o Vasco mostrou personalidade. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Alexandro marcou novamente, aumentando a vantagem e silenciando parte do estádio. Cruzou, Diego Souza bateu! De Alexandro para o Vasco! O Coritiba reagiu ainda no primeiro tempo, com Bill aos 29 minutos, reacendendo a tensão. Fez o levantamento, vai fechando o Jonas, tocou de cabeça! Pouco antes do intervalo, Davi marcou o segundo gol do time paranoense aos 44 minutos, levando o jogo para um cenário dramático. No segundo tempo, o Vasco voltou mais atento e conseguiu um gol fundamental com Éder Luiz aos 12 minutos. Um gol que deu fôlego, mas não trouxe tranquilidade. A torcida vascaína, em casa e espalhada pelo Brasil, acompanhava cada lance com o coração acelerado. Aos 21 minutos, William marcou o terceiro gol do Coritiba e os minutos finais se transformaram em um teste de nervos. O Rômulo tira dali, a bola voltou para o William, vai tentar o William! Cada bola levantada na área parecia decisiva. Cada defesa de Fernando Praz era comemorada como um gol. O apito final trouxe uma mistura de exaustão, alívio e emoção. E o Rafinha dominou, fez o levantamento, Fernando Praz segurou, largou! Segura Fernando Praz! E o juiz vai marcar falta no goleiro na entrada do Bill. O Fernando Praz ficou com a bola. Os dois últimos campeões da Série B, resgatados pelo amor de sua torcida. E o Éder Luiz vai pela direita. Chega Rafinha, o Éder protege, ganha o tempo, faz o giro o Éder Luiz. Tentou ganhar a jogada também do Emerson. Rolou pro Alexandre, ele bateu pro gol, jogou sobre. E aí você foi o giro do Éder Luiz. Vai arrancando o Éder Luiz, vai sozinho o Éder Luiz. Mais um drible do Éder Luiz. Bota na frente o Éder. Tentou virar na esquerda, que bolão pro Bernardo. Bernardo dominou. Levou pro pé direito, bateu, espalma o goleiro Edson Bastos.
Apesar da derrota por 3-2, o Vasco era campeão da Copa do Brasil de 2011. Solte o nó que está entalando o grito de campeão da garganta. 11 anos depois, o Vasco é campeão da Copa do Brasil de 2011. O clube de regata... Dois gols marcados fora de casa e a vantagem construída em São Januário. Para o torcedor do Vasco, aquela final foi vivida segundo a segundo, com entrega, esperança e orgulho. Cada lance reforçava a sensação de que o time estava pronto para fazer história. Não foi um caminho simples, mas foi exatamente essa superação que tornou o título ainda mais especial. Uma conquista construída com personalidade, coragem e união, que transformou cada minuto daquela decisão em uma lembrança eterna para quem viveu. Da Gama na Copa do Brasil de 2011, uma campanha construída jogo a jogo e que entrou para a história do clube. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui, a história do Vasco é contada do jeito que ela merece ser lembrada.